Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. A paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Aleluias! Você que já tem chegado nesta noite, já tem cumprimentado aí o seu irmão, a sua irmã do seu lado, que você possa sentir a alegria dos céus de estarmos mais uma noite agradecendo esse Deus tão maravilhoso. Um dia de domingo que muitas vezes alguns têm passado por algumas responsabilidades no dia a dia, mas nada nos tirou, de estarmos aqui para receber dos céus aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que nós possamos, neste momento, deixar que Deus venha operar em nossas vidas, que a nossa adoração, que o nosso louvor, que o nosso coração possa estar voltado para os céus, que Ele vai operar na minha vida e na sua vida em nome de Jesus. Para isso basta que nós possamos estar ligados, conectados com os altos céus em nome de Jesus, amém? Então eu convido a você neste momento a fechar os seus olhos e vamos adorar o nosso Deus, o nosso Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia de termos esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para Te adorar, para Te exaltar, para bendizer, Pai, o Teu santo nome, Senhor. Te agradecer pela nossa família, Te agradecer pelo nosso trabalho, Te agradecer pela nossa saúde, Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Ó Pai, vai abençoando, Pai amado, cada um dos Teus filhos que já tem chegado aqui neste lugar. Vai abençoando, Pai, aquele que tem se colocado na posição de um verdadeiro adorador, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que no momento que saímos da nossa casa, Tu já tens preparado algo para nossas vidas, Pai, e que o mover das águas possa se fazer aqui neste lugar, Pai, que o Teu Espírito possa mover o nosso coração e que o Teu nome seja exaltado e glorificado neste lugar, Pai. Abençoa também, Pai amado, a vida daquele nosso irmão que está a caminho deste lugar. Deus, protege ele onde ele estiver, que ele já possa sentir a alegria, Pai, na Tua presença. Abençoa aquele que está na sua casa, abençoa aquele que está no seu trabalho, Pai, que nenhum possa ficar, Pai amado, de fora da Tua unção e da Tua graça, porque a Tua palavra nos fala, nos afirma, Pai. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E aqui estamos nós, Pai, para Te exaltar, para adorar o Teu nome, Senhor. Move as águas aqui neste lugar, ó Espírito Santo de Deus. Abençoa os adoradores da Tua casa, Pai, que cada um possa receber a unção e a graça que há no Teu nome, Pai. Ó Deus queridos, que as crianças possam ser impactadas com a Tua presença, que os jovens possam se mover, Pai amado Deus, e olhar para os altos céus, que o adulto, que o ancião
possa adorar a Ti, Senhor, e que possa receber nesta noite, Pai. Ah, Deus querido, muito obrigado pela Tua presença. Abençoa, Pai amado, a Tua igreja. Abençoa, Senhor, cada morador desta cidade. Que o Teu nome venha impactar vidas, que o Teu nome venha salvar, curar e libertar, Senhor amado, esta cidade. Oh, Senhor, muito obrigado. Recebe nossa adoração, recebe o nosso louvor, que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, Pai, e que as palmas louvam o nosso Deus e o nosso Pai. Aleluia, Jesus, aleluias, glória a Deus. Jesus é o sim, eu digo amém, pra cada promessa de Deus para mim. Quem pode impedir o que Deus vai fazer? Se agora eu creio e não vou mais temer, aquele que chama é fiel pra cumprir, porque Ele começa, vai até o fim. Jesus é o sim, eu digo amém, pra cada promessa de Deus para mim. Jesus é o sim, eu digo amém, pra cada promessa de Deus para mim. Me deu o Espírito que me selou como garantia do que está por vir. Poder do alto me capacitou, vou permanecer firme até o fim.
Ele, amém? Então aí no seu lugar, se você pode fechar os seus olhos, erguer as tuas mãos e render um altar de adoração ao Senhor. Então faça aí do seu lugar. Comece a engrandecer ao nome dEle. Diga: Senhor, eu te louvarei em todo o tempo. Aleluia. Posso você rasgar o céu apenas mais uma vez. Oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo. Como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande rei. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar.
aplaudir o Senhor nessa noite. Santo, santo. Aleluia. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Fogo consumidor, venha sobre nós nessa noite. Aleluia. Se você crer, declare com fé. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Me batiza com fogo. Reacende, Senhor. Reacende a chama em mim. Me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Levante suas mãos e comece a adorar o Senhor. Comece a sintonizar a Ele. Acende, Senhor. Oh, 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 oh. Vamos juntos. Ouço um barulho diferente. É como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo, pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Declare. Batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Reacende a chama, Senhor. Nós queremos arder outra vez. Aleluia. Oh, oh, oh. Acende, Senhor. Acende outra vez a chama em nós. Aviva outra vez. Aviva outra vez. Acende outra vez a chama em nós. Aviva outra vez. Aviva outra vez. Acende outra vez a chama em nós. Aviva outra vez. Aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar. Pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar.
vem nos batizar. A nossa geração vem pra queimar. Pode incendiar e vem nos batizar. Me batiza com fogo. Feche seus olhos e comece a atrair a presença de Deus. Comece a levantar um altar de clamor ao Senhor. E se você acha que a tua chama está apagada, comece agora a falar para Ele: Senhor, acende outra vez. Senhor, eu quero queimar na tua presença. Senhor, eu quero arder na tua presença. Fogo consumidor, venha sobre a minha vida. Que nós possamos queimar constantemente na presença do Senhor, com os nossos corações totalmente voltados a Ele, com os nossos corações totalmente alinhados com o Pai. Então comece a falar com Ele agora. Atrai este fogo, que você possa ser aceso com o fogo do amor de Deus, que você possa ser o mensageiro do fogo. Porque se você estiver queimando, aonde você entrar, este fogo vai consumir o ambiente, este fogo vai contagiar, este fogo vai queimar, este fogo vai arder da presença de Deus. Quando creem nisso, fale amém bem forte. Então repita isso comigo: Senhor, eu quero queimar. Reacende a chama que está apagada. Batiza-nos, Senhor, batiza-nos. Nós vamos todos juntos declarar: batiza-nos. Me batiza com fogo, igreja. Aleluia. Mais uma vez. Me batiza. Chama em mim. Aplauda Ele. Aleluia. Ai, 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 erararará. Feche os teus olhos onde você está, porque aquele que sente a presença não tem como ser o mesmo. Aquele que recebe, aquele que busca. Oh, o que você vem buscar hoje aqui, você encontrará na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Aleluia. Oh, arababaxeira, arabás. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Que esse seja o clamor do seu coração. Nós queremos mais, Senhor, da tua presença. Oh, ararabas. Tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra, sim, Senhor, mas peço que tua presença
Glória, 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 glória. Ele é santo, santo, não tem como ser o mesmo. Por isso que nós clamamos, por isso que nós não nos cansamos. Quem já pisou? Quem já pisou do Santo dos Santos? Eu não viverei, não saberei viver sem o Senhor. Eu clamarei, eu clamarei. Glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver onde estiver, formar pela glória, a glória de Deus. Glória pela glória, oh, eu quero mais da glória. Mais uma vez declare a glória. Eu quero a glória. Eu quero a glória. Glória. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia! Glórias a Deus! Santo, 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 a presença de Deus é real nesse lugar. Se você pode, feche os teus olhos nessa noite, levante as tuas mãos e vamos erguer um clamor pelas famílias da nossa igreja. Em nome de Jesus, repita comigo: Pai, te apresentamos as famílias da nossa igreja
pedimos que a tua graça se faça presente em cada casa. Abençoe cada marido, esposa e filhos, que a tua proteção seja sobre todos e que todo mal seja repreendido em nossas famílias. Quebramos toda maldição, sentença e condenação pelo sangue do Cordeiro. Desfazemos todo laço, todo levante e todo ataque, direto ou indireto. Ministramos confusão no reino espiritual e ordenamos em nome de Jesus que todo mal seja desfeito, todo tipo de opressão e perseguição caia por terra. Profetizamos famílias felizes e que andam em temor na tua presença. Coloca os teus anjos protegendo, guardando e livrando cada um da nossa família, que possamos andar em temor, obedecendo a tua palavra, que possamos viver dias de prosperidade e grandes milagres. Abençoe o nosso trabalho e projetos, que possamos ser uma família de testemunho e que o seu nome seja glorificado pela nossa fé. Manda para longe da nossa casa toda praga, pestilência, doença e enfermidade. Nos conserve com saúde, força e vitalidade. Repreendemos todo espírito de fascinação, sedução, assédio e sensualidade. Repreendemos o espírito da mulher estranha e da mulher estrangeira, todo adultério, infidelidade, traição e prostituição. Guarde, Senhor, o marido, a esposa e os filhos, que haja santidade em nossa casa e que possamos te servir em obediência, em nome de Jesus. Aleluia, aplauda ao Senhor. Boa noite, família Fé Cristã. Vamos aos avisos da semana. Vocês visitantes, todos sejam bem-vindos. Teremos no final deste culto uma equipe para te receber com muito carinho e te dar um abraço de boas-vindas. Os nossos cultos acontecem na sexta-feira às 8 horas da noite e aos domingos às 7 horas da noite. Durante a semana temos as células, acontece às quarta-feiras às 8 horas da noite. Se você gostaria de estar participando de alguma célula, procure algum dos nossos líderes. Ele estará te direcionando a uma célula mais próxima da sua casa. Se você ainda não nos segue, nos siga nas redes sociais, nosso Instagram e Facebook, para ficar por dentro de todas as novidades e eventos que acontecem por aqui. E também temos o nosso YouTube. Assim como eu, gostaria de incentivá-los a estar assistindo 2 ou mais vídeos durante a semana e ser edificados. Aliás, fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Dia 14 de dezembro, às 3h30 da tarde, temos o nosso grande café colonial com as mulheres. E ainda as inscrições estão abertas. Peça para a nossa pastora Michele no final desse culto que ela estará enviando o link e darando as maiores informações. Esperamos por vocês, mulheres de fé. Está chegando o nosso grande musical de Natal e esse ano será dia 21 de dezembro, às 8 horas da noite. Os ingressos já estão disponíveis, apenas R$20. Convide seus vizinhos, amigos, parentes, todos aqueles que você gostaria de evangelizar, para que a nossa igreja possa ser encher de pessoas se rendendo a Jesus Cristo através desse grande musical. Não fique de fora dessa. Chame as pessoas e venha receber algo da parte do Senhor através do musical de Natal. E esse foi os nossos avisos da semana. Que você possa ser muito abençoado com a palavra que será ministrada e tenha uma ótima noite. Boa noite, povo de Deus. Sejam todos muito bem-vindos, a graça e a paz. Que o Espírito Santo continue se movendo nesta noite de forma poderosa e alcance teu coração. E que esta unção não seja passageira, que você possa perpetuar esta chama. A Bíblia diz,
e o fogo não se apagará, arderá continuamente. Olha para quem está do seu lado e diga: você é responsável em alimentar este fogo. Amém? Muito boa noite a todos vocês que estão neste culto presencial. Dá uma olhadinha como é que está o meu som aí, tá? Sejam todos muito bem-vindos neste culto presencial. Também muito boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando de casa, no trabalho, em trânsito, pessoas que estão viajando, como é o caso do pastor Everaldo, da pastora Dirce, que estão tendo aí um tempo sabático, foram passear um pouco e com certeza eles acompanham o nosso culto e cultuam conosco. Amém? Seja muito bem-vindo você que está aqui pela primeira vez, segunda vez, terceira vez. Eu gostaria de dar boas-vindas ao pastor Ronaldo Romão, que está ali atrás, uma pessoa muito preciosa, por quem eu tenho muito amor, carinho e respeito. A pastora Valéria, o Ronaldo Filho, o Henrique, a Júlia, a Elisete, a Thaís, o Lauran, a Júlia e a Nathalie. É isso? Nathalie? Acertei, Nathalie? Acertei? Não, como é que fala? Nathalie, é mais chique. Nathalie. Eu vi o Alexandre também, a amada esposa, um filhão que está crescendo. Que coisa linda. Deus abençoe muito vocês. Amém? Tudo bem, pezão? Que bom. Rose melhorou? Que bom. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. A Mary está bem, Mary? Glória a Deus. Aleluia. Tudo bem, filha? A Maria, a melhor vizinha que alguém pode ter. Rosângela. Jesus. Falando em Jesus, eu vou passar o teaser do nosso teatro e só vou fixar um pouquinho mais a mensagem para vocês. Nosso Ministério de Arte se mobiliza todo ano para apresentar 2 musicais, um na Páscoa e outro no Natal. Um tempo precioso de busca para tocar corações através da Bíblia. Está chegando o grande dia, 21 de dezembro, às 20 horas. Leão de Judá. Amados, como tá legal o ensaio, os preparativos, os defeitos especiais, vocês vão gostar demais. É um tempo onde nós evangelizamos e levamos Jesus para quem não conhece. É uma forma lúdica, onde você pode convidar alguém para estar aqui e conhecer o Jesus da Bíblia. Tudo está sendo feito com muito carinho e eu gostaria que você estivesse orando por este projeto e que em nome de Jesus nós possamos ter mais uma vez esta peça sendo sucesso na nossa grade de musicais. Amém? Todo louvor, honra e glória para Ele. Eu gostaria que todos os líderes de célula se empenhassem para que cada membro da sua célula pudesse adquirir o ingresso e também pudesse ter para oferecer para alguém. Tem gente que está comprando para dar de presente. Eu acho muito válido isso, porque é uma semente que você vai plantar num terreno fértil e que vai produzir muitos frutos para a honra e glória do Senhor. Amém? Temos então o teatro, o nosso musical, e temos também o nosso café colonial, né? É muito importante que vocês entendam como igreja, principalmente as mulheres, e este ministério está cada vez mais forte. Eu ouço assim
fortes testemunhos a respeito do que Deus tem feito através deste culto direcionado às mulheres. E em nome de Jesus, para o ano agora, nós teremos também o culto para os homens. Temos uns 3 homens aqui nesta noite. Está em falta. Eu vou repetir. Nós teremos no ano que vem, não só os cultos para as mulheres, mas também o culto para os homens. Melhorou. Ultimamente os homens estão com preguiça de serem homens. Por isso, dessa reunião de homens, onde a gente vai fixar e afirmar esta verdade, como aconteceu lá em São José dos Campos, não é? A gente saiu de lá mais homem, né? Na nossa dignidade, no nosso caráter, na personalidade, no temperamento, mais parecidos com Jesus. Amados, 4.800 homens jogados no chão chorando, quebrantados. E nós precisamos compreender que o vento está soprando. E diga, ele já chegou aqui. Olha para quem está do seu lado. Se não chegou em você, eu profetizo que vai chegar. Pastor Fabrício já chegou aí? Se não chegou, vai chegar. Pela fé. Amém. Glória a Deus. Então eu gostaria que vocês fizessem a inscrição de vocês, mulheres, através de um link que já está à disposição. Já temos divulgado para todas as mulheres. E nós precisamos nos mobilizar para que isso possa criar corpo. Amém? Em nome de Jesus. Não esquece, chegando aqui na igreja, de fazer o seu check-in. Check-in você faz no Facebook. Quando você chega, você registra a tua chegada. E as pessoas vão ver que você está numa igreja e vão perguntar para você: eu não sabia que você era crente. Por quê? Tem muitos agentes secretos de Deus. A pessoa trabalha no lugar, ninguém sabe que ele é crente, que ele é de Jesus, que ele é filho de Deus. Então, é importante que as pessoas saibam, e talvez isso gere uma curiosidade. Aonde é a sua igreja? Nós gostaríamos de ir lá assistir um culto. Então, sempre faça o seu check-in, tá bem? É importante. Mais alguma coisa aí? Tudo certo? Posso continuar? Glória a Deus. Existe um mover aqui. Não despreze este mover. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. Guarda isso. O Espírito Santo, ele não fala para o mundo, porque o mundo não compreende. O Espírito Santo fala com a igreja de Cristo, com o povo de Deus, a sua família, porque nós discernimos. Nós sabemos o que está acontecendo aqui. E não é fruto das nossas emoções e dos nossos sentimentos. É uma testificação no nosso espírito. Posso ouvir um amém? Eu gostaria que você projetasse para mim, por favor, João 10:10. Tudo bem, Wagner? Que alegria te ver. Tudo bem, Neuza com Z? Deus abençoe. Nós temos uma pastora no ministério. É Neuza com S, né, pastor? Cadê o pastor? É com Z também? Então pronto, já tem uma conexão aí. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu quero a parte B do versículo. Obrigado. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Sabe o que significa? Nós muitas vezes ficamos enfatizando aquilo que o inimigo faz para roubar, matar e destruir. Hoje nós ouvimos muitas pessoas com esta inclinação, porque andam no natural. Então elas enfatizam, elas destacam aquilo
que humanamente elas estão vivendo e traz, de certa forma, um desconforto. Elas são frustradas, decepcionadas e desiludidas pelo que acontece. Mas existe uma palavra profética que todo filho e filha de Deus deve buscar para viver. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Se você tem vivido qualquer tipo de vida, você precisa aprender que a tua vida tem que ser afetada pela palavra. E quando a tua vida é afetada pela palavra, ela vai ser afetada pelas verdades do reino de Deus. Qual o desejo do Senhor para mim e para você? A sua vontade para nós é boa, perfeita e agradável. De novo, mais uma vez, olha para quem está do teu lado e diga: a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. Você deve provocar o teu milagre. Você deve viver aquilo que Deus te entregou como promessa. É mais fácil a gente se lastimar, reclamar, murmurar, choramingar e blasfemar, falando a respeito daquilo que rouba, mata e destrói. Para de ser vítima na sua vida e começa a ser um atalaia de Deus. Aquele que proclama vitória, conquista, restituição. E Deus, Ele quer sarar a sua vida em todos os aspectos. Deus quer abençoar você para que você seja realmente sinal e marca neste mundo de um filho e filha de Deus. A palavra nos ensina: e verás a diferença entre aquele que serve e não serve ao Senhor. E verás a diferença. Diga: eu vou ser a diferença. Estamos quase que no final de mais um ano. E ele passou muito rápido, a exemplo de outros anos também. Mas isto é profético. A palavra diz que os dias seriam abreviados. Não só na tribulação, na grande tribulação, mas nós temos experimentado isso. Já estamos findando mais um ano. E como é que está a sua fé? Alguns estão vivendo no seu limite, prestes a desistir, jogar a toalha, depor as armas, chutar o balde. E a palavra diz que o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem, daqueles que desistem. Então guarda isso no teu coração. Você vai falar inglês com teu irmão. Ele não entende português, então nós vamos falar em inglês, quem sabe ele vai aprender. Então diga para ele: don't give up. Significa não desista. Como é que fala em japonês? Não desista. Venha cá. Vocês vão falar em japonês agora. Como é que fala don't give up, não desista em japonês? Akirameru na. Devagar, porque não é fácil. Akirameru na. Akirabarashurikandalamanasti. Pensa que falar japonês é fácil? Akira meru na. Akiromerona. Akiromerona. Por que será que o japonês, quando ele fala, parece que ele está bravo, né? Akiromerona. Não é mais ou menos assim? Tá bom, acertei. Tá bom. Ó. Nós precisamos viver a palavra profética que diz: eu vim. Ele veio com um propósito.
é para alcançar a tua vida neste tempo profético, para que você mude a tua mentalidade, e para que você viva tudo aquilo que você não tem vivido. Não importa se até agora algo de sobrenatural não aconteceu, porque eu acredito que no último segundo do ano, alguma coisa ainda pode acontecer que vai te surpreender. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância, vida plena, completa, feliz, vitoriosa e abençoada. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu gostaria que você entendesse que existe uma maneira de você provocar o teu milagre. Se você se comportar de forma passiva, só reclamando, murmurando, choramingando, se lastimando e blasfemando, nada vai acontecer. Mas se você aprender a construir a tua vida sobre a rocha, se você aprender a construir sua vida sobre a rocha, sobre Jesus, sobre a pedra angular, sobre a pedra de esquina, a tua realidade vai mudar. Olha para quem está do teu lado e diz para ele: eu creio que a tua realidade vai mudar. Meu mic está falhando ou não? Oi? Tá, qualquer coisa está vermelho. A tua vida vai mudar. A tua vida precisa mudar. E lembra de Jesus? Jesus chegava para uma pessoa e dizia: sabe por que você recebeu esse milagre? A tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou, a tua fé te prosperou. Então você tem que ter uma fé profética. O inimigo de repente traz desânimo, e esse desânimo anula você, te bloqueia, te tira do circuito, te desanima, desmotiva, desencoraja, rouba a tua iniciativa. Mas depois de um culto desse, você precisa entender que a unção de Deus empodera. A unção de Deus empodera. A unção de Deus empodera. E quando é que vem fé? Fé vem quando ouvimos a palavra, quando somos empoderados, quando fé alcança, não a nossa mente, a nossa razão, nosso intelecto, nossa alma, não quando ela é logos, mas quando ela cai no coração e se torna rema, revelação na tua vida. O diabo vem e quer apagar o teu brilho. Por isso que você fica com este olhar murcho, sem sorriso no rosto, sem brilho, porque não existe perspectiva de mudança. Mas quando você recebe uma palavra profética da parte do Senhor, brota no teu coração fé, vida e esperança. Aprenda um princípio espiritual: não existe colheita sem plantio. Existe uma lei chamada lei da semeadura na Bíblia, e eu preciso aprender aquilo que Jesus ensinou: quem plantar pouco vai colher pouco, e quem não plantar nada não colhe nada. Você vai ter uma provisão por um período de tempo. Daqui a pouco você vai precisar da misericórdia de Deus, e você não vai experimentar da sua graça e favor, porque nós somos filhos de Deus. Nós devemos nos mover por princípios da palavra de Deus. E quem cuida da casa de Deus, Deus cuida da sua casa. Quem abençoa a casa de Deus, Deus abençoa a sua casa, a sua vida, o seu trabalho, os seus projetos, os seus negócios, os seus empreendimentos.
E nós precisamos compreender que não fazemos isso por necessidade. Nós fazemos isso por reconhecimento. Diga, eu reconheço tudo que o Senhor faz por mim. Eu reconheço tudo que o Senhor faz pela minha vida. Diga, eu reconheço. E não basta apenas você reconhecer, você precisa ser grato. Então a tua oferta, ela é uma oferta de gratidão. Em primeiro lugar, de reconhecimento, porque quem não reconhece, não agradece. Uma oferta de reconhecimento e de gratidão. Eu gostaria que você acertasse a direção da sua vida e priorizasse o reino de Deus para que você possa viver uma outra realidade. Porque não tem como dizer eu agrado a Deus se eu não cuido da casa de Deus, da obra de Deus. Nós somos guardiões da verdade neste tempo profético. O teu dízimo, a tua oferta e a tua semente são muito importantes. E o inimigo vai fazer de tudo para que você não tenha uma vida abundante, plena, completa, feliz, vitoriosa e abençoada. Mas você vai ter. Você vai romper. Você não vai viver só patinando sem sair do lugar. Entra dia e sai dia, está tudo do mesmo jeito. Entra semana e sai semana, está tudo do mesmo jeito. Entra mês e sai mês, está tudo do mesmo jeito. Entra ano e sai ano, está tudo do mesmo jeito. Diga, eu preciso aprender a ser agente de transformação. A começar pela minha própria vida. Amém? Nós oramos por uma igreja 100% dizimista, uma igreja 100% ofertante. Nós oramos por uma igreja que faz não por necessidade, por precisão, por carência, mas que faz por reconhecimento e por amor. Já falei várias vezes. Pit stop. Esse está bem agudo. Pit stop, tem que ser rápido, né? Aonde eu tinha parado? Já falei várias vezes. O quê? Eu preciso ser agente de transformação, a começar pela minha própria vida. Amém? Diga, eu estou disposto a viver um milagre. Ah, não, lembrei. Eu já falei várias vezes que púlpito para nós não é balcão de negócios. A Bíblia não é produto e a igreja não é público ou consumidor. Se nós fazemos porque tivemos uma experiência linda com o Senhor. Amém? Lá vem o nosso road, ele vem assim, ó. Vamos ver, filho. Obrigado. Tem uma mensagem aqui na camiseta dele. Just go ahead and believe. Ó, menina aqui, vem cá. Tem quantos anos, filho? Vou fazer 20. Vai fazer 20, está solteiro, bom menino. Deus abençoe. Aleluia. Alguém falou dinheiro? Ah, tem você que falou? Ah, é engenheiro. Não, ele não é. Vai ser, não é? Mas trabalha numa multinacional. Pronto, já vai pipocar pretendentes. Se tem uma coisa que crente não é, é interesseira. Crente não é interesseira. Ah, é engenheiro? Ah, eu ouvi alguma... tem dinheiro? Ah,
trabalha numa multinacional, mas esse menino é o meu número. Glória a Deus. Vamos separar o nosso melhor. Se prepare para entregar nesse fim de ano o seu 13º, parte, do seu 13º. Começa a colocar em ordem o altar da sua vida, para você viver uma outra realidade. Caso contrário, será sempre as mesmas reclamações. Que o Senhor possa prover, multiplicar e fazer abundar toda semente que você coloca no seu altar. Onde há oração e voto no altar, há um milagre. Amém? O nosso Pix já está em tela. Você pode fazer oferta pelas maquininhas ou através do Pix. Se não fizer agora, você pode fazer durante a semana, mas faça em nome de Jesus. A semana tem que pagar muitas coisas, né? Pastora Leise é da nossa administração, né, pastora? Glória a Deus. Separa o teu melhor para o Senhor. Vou pedir para o pastor Ronaldo fazer essa oração e abençoar as ofertas. Vocês vão ver a voz dele. A paz do Senhor, igreja. Dá um microfone para ele, eu não sei qual. É o Pedro Barjonas, voz de trovão. A paz, igreja. Amado Deus, somos gratos por cada semente lançada neste ministério. O Senhor é o Deus que, segundo as riquezas em glória que há em Cristo Jesus, supre todas as nossas necessidades. Te agradeço pelo coração liberal de cada alma que depositou em fé, em obediência a Ti, tudo que é possível para eles. Sei, Senhor, que assim como foi ministrado, não fizeram nem por interesse ou por necessidade. Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame sobre cada um deles uma bênção tal, que sobre eles venha a maior abundância. Prospere-os, capacite-os, proteja-os de todo ataque infernal nas suas finanças. Abençoe tudo que é deles, Pai, e que em nome de Jesus a prosperidade os alcance e os acompanhe até o Teu retorno para nos buscar, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aplauda o Senhor, pode sentar. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma oração, amados, pela mamãe da Carol. Cadê Carol? Está ali, ó. Essa menina está enfrentando um drama. Eu gostaria de compartilhar com a igreja. Posso, Carol?
ela comeu camarão e deu um choque anafilático. Ela está na UTI de um hospital e não há sinal cerebral. A família está com o coração muito apertado e a Bíblia diz para a gente chorar com aqueles que choram. Eu gostaria de conclamar a nossa igreja agora, neste culto, para a gente orar por ela. Pai, oramos pela Nádia. Ela está numa UTI. E nós não sabemos como essa história vai terminar. Mas nós cremos que Tu tens poder para fazer aquilo que Tu queres dentro de um propósito. Por isso nós colocamos a sua vida em Tuas mãos e confiamos, Senhor, na Tua graça, misericórdia e bondade. O Senhor pode fazer alguma coisa. O que nós podemos é somente orar, interceder pela família e por ela. Por isso, Senhor, cuida dela naquele leito de hospital. Em nome de Jesus, nós te pedimos por um milagre. Amém. Amém. Essa é a minha regulagem ou não? Hoje nós vamos falar a respeito do avivamento que você precisa. Geralmente, quando nós falamos de avivamento, nós pensamos que é Deus quem precisa de um avivamento. E nós não nos preocupamos de ser avivados e nem de provocar um avivamento. Agora, este título é muito sugestivo, porque a responsabilidade cai no nosso colo. Eu preciso de um avivamento urgente. O tema desta ministração é o avivamento que você precisa. Imagina Deus olhar para a terra e contemplar a sua igreja, uma igreja religiosa, uma igreja que, se não morreu, está quase morta, porque falta o seu Espírito, e onde não há manifestação do Espírito Santo de Deus, não há vida. Podemos ser barulhentos, podemos fazer um estardalhaço, mas Deus prefere o silêncio do nosso quebrantamento do que o barulho do nosso orgulho. Muitas vezes nós mostramos alguém que não somos, e a maior parte de nós crentes representamos e teatralizamos que somos o que não somos. E Deus conhece a nossa vida, Deus conhece a nossa realidade, Deus conhece o nosso coração. Um avivamento precisa acontecer para varrer esta terra que está cada vez mais longe de Deus. E estudando a história dos avivamentos, nós vemos que de 40 em 40 anos, de geração em geração, Deus promove um avivamento.
E quando este avivamento não acontece, se estabelece o seu juízo. Nós precisamos compreender o quanto este avivamento vai fazer diferença na vida da igreja de Cristo na terra. Uma igreja que muitas vezes é boa de show, espetáculo e apresentação, mas é ruim de vida. O evangelho que nós temos é um evangelho superficial e raso. E existe uma promessa da parte de Deus para que este avivamento venha sobre esta geração. Algumas igrejas defendem na sua linha teológica que este avivamento não virá e que as coisas vão piorar, a ponto do juízo de Deus se estabelecer e a grande tribulação vir sobre a face da terra. Mas nós suplicamos e clamamos como igreja de Cristo para que haja um avivamento onde o evangelho vai alcançar o coração dos mais duros, dos mais resistentes, daqueles que estão literalmente perdidos, enganados pelo inimigo, cegos. Mas nós cremos que quando há um avivamento, porque o avivamento é diferente daquilo que nós comumente vivemos, o avivamento é o Espírito de Deus fazendo através de nós. E muitas vezes neste tempo a gente tenta fabricar, e muitas vezes não é o Espírito Santo, é o homem. Hoje, como disse na semana passada, temos apóstolos que não são apóstolos, temos profetas que não são profetas, e a Bíblia diz que muitos ficariam impressionados e seriam enganados. Eu estou falando dos escolhidos, daqueles que são crentes, por conta de um espírito de mentira. A igreja precisa ser mais madura, porque Jesus não virá buscar crianças no berçário, virá buscar uma noiva madura para se casar com ela. E quando uma profecia é carnal, ela não é revelação, ela é adivinhação. Tome cuidado com quem bota a mão na tua cabeça, com quem abre a boca e diz para você, assim diz o Senhor. Porque se a pessoa não ouve a Deus, você não pode ouvi-la, porque o recado que ela tem para você não vem do céu. Estes dias que nós vivemos são dias dramáticos. Antes do grande avivamento, nos últimos dias, haverá uma crise que vai abater todo mundo. Uma crise de saúde. Saímos recentemente de uma pandemia, a qual nunca foi vista em todo o globo terrestre. E eu achava que depois da pandemia haveria um avivamento, faria filas na porta das igrejas, e que não haveria lugar nos templos. Antes da pandemia, existia 8 milhões de crentes sem igreja no Brasil. O censo saiu agora e mostra 28 milhões de crentes desigrejados, afastados, desviados, declaram que são o que não são, porque eles acham que pelo simples fato de dizer eu creio em Deus, eles são filhos. A Bíblia diz que filho é aquele que obedece, filho é aquele que agrada o pai,
Filho é aquele que anda na sua vontade. Se fala de uma crise financeira para o ano que está chegando. Teremos o Drex, uma moeda digital, e logo não haverá mais dinheiro em papel. Você não vai poder mais colocar dinheiro debaixo do seu colchão. Está entendendo, Wagner? O Wagner não coloca dinheiro debaixo do colchão. O colchão dele é de dinheiro. É igual o tio Patinhas. Não tem colchão. É brincadeira. Amados, como isso é sério, sabe por quê? Você vai ser monitorado no que você ganha e onde você gasta. Se o governo quiser confiscar o teu dinheiro, como aconteceu na época do Collor, ele vai fazer. Você de repente recebe uma multa de trânsito, você não tem mais opção de pagar ou não pagar, já pode ser descontado. Imagina que eles podem delimitar, você pode gastar o teu dinheiro até tantos quilômetros, em tal área. Na época da pandemia, um laboratório foi feito. Vocês não imaginam o que está por acontecer até o ano de 2030. Uma crise financeira há de se estabelecer. Eu não sei como o mercado financeiro vai se quebrar, mas pode ser até por uma guerra mundial. E ligamos a TV hoje e ouvimos falar sobre rumores de guerras e guerras propriamente dita, onde um país ameaça outro país com as suas armas atômicas. Amados, se isso acontecer, vai ser um caos mundial. Nós temos a crise política. E os pessimistas dizem que a coisa vai piorar cada vez mais. Temos uma crise religiosa. Mas não se trata daquilo que eu falei há pouco. Se trata de uma perseguição contra a igreja de Cristo. Sabe quando nós vamos acordar? Quando a igreja de Cristo for perseguida. Onde a igreja mais cresce? Nos países onde é proibido pregar, ler uma Bíblia, falar de Jesus. Onde existem igrejas subterrâneas, escondidas. Onde não se pode adorar a Deus livremente, como fazemos aqui no Brasil. Na Coreia do Norte, certa feita, uma família foi presa por servir Jesus. E o comandante disse: você renuncia o evangelho? Ou você prefere morrer? Ele disse: não, eu não posso negar o meu Jesus. Fizeram um buraco e colocaram a família lá dentro. E ele perguntou de novo: você renuncia a Jesus, este evangelho, ou vocês preferem morrer? As crianças desesperadas disseram: papai, negue Jesus, renuncie a Jesus, para que a gente viva. A mãe disse: crianças, fiquem caladas, porque em breve nós estaremos com Jesus no céu. E começaram a jogar areia naquele buraco, e as crianças foram silenciadas primeiro. Depois jogaram areia e enterraram o casal, e eles morreram entoando hinos de louvor ao Senhor. E nós estamos num Brasil onde nós temos liberdade de cultuar
e de pregar, e nós não fazemos o que precisa ser feito. Quando a palavra de Deus diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, estudiosos dizem que esta palavra ide tem outro sentido, porque no original temos o entendimento de indo por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quando a gente fala do ide, a gente fala de algo específico, que muitas vezes pode ou não pode acontecer na nossa vida. Mas quando a gente fala do indo, eu posso pregar quando estou indo trabalhar, quando estou trabalhando, quando estou numa festa, numa confraternização, no encontro. Indo, eu posso pregar Jesus. Mas o problema do avivamento é que nós pregamos um Jesus que não conhecemos. Nós pregamos um Jesus com quem nós não tivemos uma experiência real. Por exemplo, se eu perguntar quem aqui já ouviu falar do Neymar, o jogador de futebol, levanta a mão aí. Quem já ouviu falar do Neymar? Levanta a mão aí, pode levantar. Esse exercício afasta o sono, vamos lá. Quem já ouviu falar do Neymar? Diga: eu conheço o Neymar. Mas Neymar não me conhece. Entendeu? Eu conheço Jesus. Mas será que Jesus me conhece? Quando nós falamos a respeito de avivamento, nós falamos desta crise na saúde financeira, política, religiosa, da dissolução da família tradicional. E esse sistema incentiva a autonomia, independência, rebeldia, onde tira a autoridade de Deus, constituída pela sua palavra. Fala da doutrinação sexual e erotização das nossas crianças, através dos meios de comunicação em massa, de grande circulação, escolas, através de professores, simpatizantes da causa, material didático, dinâmicas, atividades, porque a identidade se cria na sua formação. E hoje o que nós vemos é uma sociedade pervertida, depravada, promíscua. Nunca nós ouvimos palavrões em rede aberta de televisão. Hoje dá vergonha de assistir um filme, porque eles traduzem ipsis literis. As pessoas falam palavrões, fazem xingamentos, invocações. Nunca vimos tantos filmes que enfatizam a feitiçaria, a bruxaria, o satanismo. E tá para sair um filme aí, onde a criança, ao invés de mandar uma carta para Papai Noel, manda para Satanás. Vai entrar em novembro em cartaz. E de repente esta figura aparece para a criança. E a criança diz: mas eu pensei que você tivesse rabo, chifre, tridente. E aquele personagem começa a realizar os sonhos daquela criança. Imagina o estrago na cabeça de uma criança em formação, onde de forma proposital é trocado o Papai Noel por Satanás. Ele manda a carta para Mr. Satan. E muitos acham isso divertido, engraçado. Não passa de um enredo, de uma história. Mas tudo que Hollywood faz é com um propósito. E as nossas crianças desta geração já foram contaminadas. E há quem diga que as crianças de hoje não servirão Deus amanhã. E nós quebramos isto em nome de Jesus.
Você cria um filho para ele ser abençoado na vida por conta da sua fé e temor a Deus. Mas Hollywood desconstrói isso. Os programas de TV e principalmente internet quer apagar a chama do grande avivamento. Crianças pequenas dizem: eu não acredito em Deus, eu não quero ir para a igreja. E quando elas vêm forçadas, porque a criança precisa aprender que quem manda são os pais. E pais, vocês precisam aprender que quem manda em vocês não são os filhos. Para de fazer os caprichos dos seus filhos, porque depois, na hora de corrigi-los severamente, quando necessário, vocês não terão voz. Nós estamos trabalhando até mesmo esta questão de celular dentro da igreja. Por quê? Porque a criança, ela costuma que dentro do ambiente de culto pode usar o celular. Imagine vocês, eu conto que numa igreja de São Paulo, uma pessoa dentro da igreja estava acessando site pornográfico, dentro de um ambiente santo. Este desrespeito não acontece só quando se acessa um site pornográfico. Toca o telefone, dá sinal de uma mensagem, você interrompe teu culto ao Altíssimo para ver um recado sem importância. O telefone vibrou, a tua atenção é roubada, e o espírito de distração tira você da presença do Senhor. E quantas pessoas ficam mandando mensagens, recebendo mensagens, elas estão em todo lugar, menos na presença de Deus. E nós estamos aqui para entregar o nosso culto racional, inteligente. Nós não podemos oferecer o nosso sacrifício de forma parcial, porque Deus não quer você pela metade, Deus quer você na sua totalidade. Então esta é a igreja que quer avivamento, é uma igreja que está alienada de Deus, da sua vontade, do seu propósito, e que vive de qualquer jeito. As coisas do mundo têm mais graça e mais importância do que aquilo que nós recebemos aqui dentro do templo. Atos, capítulo 2, versículo 28. Não, minha referência aqui, acho que eu marquei errado. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos mancebos, os vossos jovens terão visões, e vossos anciões terão sonhos. Joel 2:28, por favor. Joel 2:28, obrigado. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Quem fala? Quem fala? A palavra diz que Deus não é homem para que minta, e nem se arrependa. E nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a terra, sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas estarão na presença do Senhor, e serão profetas no tempo do avivamento. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos mancebos serão visionários, enxergarão aquilo que o mundo não enxerga, para estabelecer o tempo de Deus e cumprir um propósito sobre a terra. E os velhos não ficarão de fora, eles serão sonhadores,
terão sonhos, não por uma indigestão, mas o Senhor há de mostrar de forma palpável verdades do céu que vão marcar esta geração. A igreja dos nossos dias não sabe o que é avivamento, porque nunca leu sobre avivamento, nunca estudou sobre avivamento, nunca pesquisou sobre avivamento, e o pior de tudo, nunca viveu um avivamento. Não estou falando de uma experiência meramente humana, estou falando de estar quebrantado, esmiuçado, despedaçado e tornado em pó. Estou falando de você entrar na presença de Deus, e o ambiente onde você está sendo inundado com a sua presença. Hoje nós temos que pedir perdão a Deus pelos nossos olhos secos, porque se você chora, você só chora por um motivo, só chora de raiva, de ódio, mas você não ora e chora na presença de Deus, por conta desta presença e desta graça magnânima, excelsa, gloriosa. Tem muito crente que nunca experimentou disso, onde você passa minutos, horas a fio na presença do Senhor, chorando, soluçando, entregue a uma presença que você não sabe explicar. E esta glória está à tua disposição e você não desfruta. Você não experimenta porque você não quer. Mas o céu está esperando. E Jesus disse: você quer encontrar a Deus? Não tem outro lugar para você encontrá-lo, senão dentro do seu quarto, onde não tem plateia, onde não tem aplausos, onde você tem que ser você mesmo, onde não dá para usar máscara. E se você usa máscara, neste tempo, se você não arrancar, se você não tirar, o Senhor vai arrancá-la de você. Não podemos ter uma vida dupla. Nós precisamos compreender que hoje Deus está procurando sobre a face da terra os fiéis. E quando nós enfatizamos sobre dízimo, oferta, semente, é porque isso também é importante para Deus. Você não pode dizer que é fiel em outras áreas, mas não é fiel em cuidar da casa de Deus. Se você não é, precisa ser. Precisa colocar o altar do teu coração e da tua vida em dia. O avivamento virá. Quando você compreender isso, Deus está à procura dos fiéis sobre a face da terra. Daqueles que têm sede, daqueles que têm fome, como lemos semana passada. Nos últimos dias teremos sede e fome, não de comida e não de bebida, mas da presença do Senhor, diz Isaías. Imagine que nós estamos tão satisfeitos com aquilo que o mundo nos oferece. Estamos satisfeitos. Por isso que às vezes nós dizemos: não, eu não quero igreja, eu não quero culto hoje. Não, eu não estou com vontade de louvar, de adorar. Não, hoje não, porque estou satisfeito. Imagine você, depois de sair de uma churrascaria, alguém te oferece alguma coisa para comer, você vai dizer o quê? Não, eu estou muito satisfeito. Na carne nós estamos muito satisfeitos. E avivamento é você se quebrantar a ponto de dizer: eu não posso viver segundo aquilo que o mundo me oferece. A Bíblia diz que eu devo condenar as obras infrutuosas das trevas, mas nós não condenamos, nós aprovamos. Você quer ser crente e ficar empoleirado em cima do muro? Ora é, ora não é, é de acordo com a tua necessidade.
Eu estou com um problema, uma dificuldade, uma luta, lembrei, sou crente, preciso ir na igreja, alguém vai orar por mim, alguma coisa vai acontecer. Mas você não descobriu o Deus que está esperando por você dentro do seu quarto, dentro do teu aposento. Fecha a porta, fecha a janela, e você vai ter um encontro com Ele. Talvez este encontro não venha no primeiro dia. Ele já está recebendo, mas você precisa mortificar a sua carne. Daí a palavra avivamento, é trazer à vida aquilo que está morto. E você se disciplina, 1 dia, 2 dias, 3 dias, e o diabo diz, não vai durar uma semana. E você continua, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Vai começar a acontecer algo dentro de você que você nunca experimentou, saudade de Deus. Você vai dizer, eu quero Deus, eu quero mais de Deus. Você vai se apressar para estar com Ele em oração. Antes você dizia, eu não sabia o que orar. Minha oração durava 5 minutos. Mas agora, eu começo a falar com Ele, e Ele começa a falar comigo, e a nossa conversa é longa. A beleza de entrar na presença de Deus é você se sentir indigno, quebrantado, esmiuçado, tornado em pó. E você sabe que está ali apesar de você. É tão somente por Ele. A tua vida nunca mais será a mesma. Você sabia que as almas que se convertiam num avivamento dificilmente se desviava, se perdia, porque elas eram geradas e experimentavam de lágrimas, de choro, e conheceram a presença. Esta coisa de ser crente desviado, afastado, desengrejado, é coisa moderna. Dá uma olhada para os crentes de 50 anos atrás, fiéis, sinceros, honestos, transparentes, verdadeiros, íntegros na sua limitação. Mas esta geração é uma geração tão arrogante, prepotente, soberba, orgulhosa, onde nós achamos que somos o que não somos. E devemos tomar cuidado para não perdermos a nossa alma e irmos para o inferno. Muitos dirão naquele dia, eu profetizei em seu nome, mas profetizar não salva. Eu expulsei demônios em seu nome, expulsar demônios não salva. Eu curei em seu nome, curar não salva. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, não vos conheço, por conta das vossas iniquidades. Arrependimento bate de frente com o nosso pecado secreto, o nosso pecado oculto e o nosso pecado de estimação. Sabe quando minha vida mudou? Quando eu olhei para dentro de mim e falei como o apóstolo Paulo, miserável homem que sou, aquilo que eu quero fazer não faço, e o que não quero acabo fazendo. Quando eu entendi que precisava mortificar a minha carne, oração ela cala a sua alma, mas o jejum ele mata você no espírito, ou melhor, na carne. Mata você na sua carne. A oração mata a sua alma, e o jejum mata a sua carne. Amados, hoje nesta geração nós brincamos de ser crentes, queremos estar numa igreja popular, queremos status, queremos aparência,
queremos posição, queremos lugar, queremos cargo. E tudo o que Deus quer é que nós sejamos filhos. Filhos que não brigam uns com os outros. Filhos que amam os seus irmãos. Quando a Bíblia diz, vós que sois mais fortes, suportai os mais fracos. Isso significa dar suporte para ele crescer. E um filho vai chegar mais longe do que o seu pai. Quando Jesus diz assim, que os discípulos não serão maiores do que o seu Senhor, ele está dizendo que o seu Senhor tem uma autoridade como Senhor, mas os filhos vão poder chegar muito mais longe e voar muito mais longe. A palavra diz, e fareis as mesmas coisas que eu fiz, e maiores ainda, porque vou para junto do Pai. Nós queremos uma igreja que flua no Espírito, mas para quê? Para nos mostrar, para nos exibir. Eu não gostaria de ter uma igreja conhecida porque tem jogadores de futebol, políticos importantes, empresários ricos. Eu gostaria de ter uma igreja conhecida por ser uma igreja que ora. Porque se nós formos uma igreja que ora, seremos alcançados pelas bênçãos de Deus, a multiforme graça será sobre a nossa vida. Não se trata de entender o que é avivamento, mas de viver o que é um avivamento. Hoje vivemos o tempo da igreja preguiçosa, principalmente no que se refere aos nossos líderes, onde os líderes não têm disposição para orar, não têm disposição para jejuar, não têm disposição para entrar na forma, não têm disposição para serem moldados, aperfeiçoados, capacitados. E não podemos seguir um líder que não ora, que não jejua, que não lê Bíblia, que não vem nos cultos, que não vai numa célula, que não tem uma célula, que não é membro de uma célula. Amados, a igreja precisa incentivar o líder, quando o líder não incentiva a igreja. Vocês viram aqui o pastor Ronaldo. Uma vez eu disse que o nosso ministério de música estava sem unção. E na minha ignorância da época, eu não faria isso hoje. Eu pedi para que o grupo descesse. Humildemente, esse grupo desceu. Esse grupo ficou sentado na primeira fileira, sem murmurar. Na semana seguinte, aquele homem que está ali, o pastor Ronaldo Romão, ele chamou todo o grupo e disse, nós vamos jejuar. Era domingo. Imagine chegar na igreja 6 horas da manhã, para o culto que acontecia no final da tarde. Hoje você fala, vamos conclamar o grupo para jejum, os irmãos para jejum, para oração, para consagração. Eu tenho família, eu vou passear, para mim não dá. Aí nós subimos aqui neste altar, vazios de Deus. Vamos tocar aquilo que aprendemos humanamente. Vamos cantar aquilo que cantarolamos por cantarolar. Mas é diferente de produzir uma unção na presença do Senhor. E quando o Hercílio afinava a guitarra, afinava, caía demônios na igreja. Amados, o nosso problema é que nós somos ruins para terminar, somos bons para começar, mas todo o processo de Deus deve ter começo, meio e fim. Quantas coisas eu comecei e não terminei, quantas coisas foram interrompidas no meio do caminho, quantas coisas eu não concluí, mas a nossa visão precisa ser todo o processo de Deus para se concluir
tem que ter começo, meio e fim. O importante não é começar, o importante é como você termina. Olha para quem está do seu lado e diga: o importante não é como você começa, o importante é como você termina. Se fala de avivamento como se fosse uma moda que vem e passa em determinado tempo e lugares. Um avivamento genuíno, quando acontece, marca lugares e gerações profundamente. Geralmente o fruto que nasce em um avivamento dificilmente se perde. Uma das marcas de um avivamento é o senso de temor de Deus, seguida de uma vida de santidade, onde a pessoa experimenta de uma paz e de uma alegria indescritível. Pessoas abandonam os seus pecados e a sociedade é impactada pelo poder do céu. Vimos semana passada sobre o avivamento no país de Gales. Em 1904, com um homem de Deus que decidiu orar e se colocar à brecha na intercessão entre Deus e os homens. Evan Roberts promoveu o avivamento no país de Gales. Sabe o que aconteceu? As tabernas, as boates fecharam. As prostitutas se converteram. Não tinha mais cliente. As tabernas, os bares fecharam. Não bebiam mais, não jogavam mais. Os juízes trocavam luvas brancas para celebrar a paz, porque não tinha mais crime na cidade. Tudo isso é fruto de um avivamento. A igreja que hoje prega, mas sem fogo do Espírito, ela não pode viver como tem vivido. Nós não podemos deixar de pregar. Hoje a palavra é substituída pelos artifícios da nossa geração, técnicas e ferramentas que não podem substituir a unção do Espírito. Como se trabalha o sermão hoje? Você coloca o tema lá e a inteligência artificial te entrega. A palavra não foi gerada pelo Espírito Santo. Esta palavra é uma palavra morta, não transforma e não salva. Mas é um privilégio grande e, por outro lado, uma responsabilidade maior ainda em estar sobre o altar para pregar a palavra de Deus. Imagine o que é falar o que o Senhor não mandou. Imagine entregar o que Ele não deu. Esta geração terá um pesado juízo sobre ela. Quanto tempo a igreja de Cristo ora? Eu não sei se você sabe, mas os hindus, eles oram 2 vezes por dia. Os judeus oram 3 vezes por dia. O muçulmano ora 5 vezes por dia, ajoelhados e virados para Meca. Mas o crente diz: não, eu não tenho tempo. Não é que você não tem tempo, é que Deus não é prioridade na tua vida. E outra coisa, é porque você não quer orar. Deus vai levantar um povo diferente nesta geração. Deus vai levantar alguém que ele pode falar e a pessoa ouve. Fala que o teu servo ouve, Senhor. Por que você acorda 3 horas da madrugada? Não é para conferir as mensagens do celular. Não é para você ligar a TV, virar para cá e virar para lá e dizer: eu estou com insônia. O Senhor está te chamando para estar com Ele às 3 horas da manhã. Ele te empurra da cama. Para de ser desobediente. Para de ser teimoso. Para de ser rebelde. Deus vai levantar um povo
que possa ouvir a sua voz e entendê-la. Um povo que vai ouvir a sua voz e interpretá-la. Vamos nos colocar de pé. A palavra ainda em Joel, no capítulo 2, versículo 17, diz assim: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. O quebrantamento, o choro, o jejum, o clamor, a súplica, deve começar por nós líderes. Nós precisamos ser o exemplo. Joel capítulo 2, versículo 13 diz: e rasgai os vossos corações, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor. Feche os teus olhos. 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 Deixa a unção de Deus descer sobre você, como garoa fina, que vai te engrossar, que vai te lavar, que vai te limpar, que vai te purificar, que vai te santificar. Você entrou aqui hoje de um jeito, e você vai sair daqui de uma outra forma, porque o Senhor te atraiu para este lugar, porque Ele tinha uma palavra especial para te entregar, e Ele reúne as brasas que ainda não se apagaram, que ainda estão parcialmente acesas. Ele junta e Ele sopra. E esta brasa volta a ser incandescente de novo, volta a afoguear novamente. Fala com Deus. Tudo vai começar aqui dentro e não vai terminar lá fora. Para de falar dos teus pecados, enfatizar só os teus pecados. Confessa, arrependido, e deixa. Abandona, para você viver uma outra realidade na tua vida. Move-te, ó Espírito Santo, sopra sobre este lugar, move-te, mais da tua presença, da tua glória, da tua unção. Ele está aqui, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus dos deuses. Move-te, Senhor, move-te, 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 move-te. Oh, rebalabachuri andalabarraça. Rasga o teu coração. Vem fazer Oh! o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos.
Recala babaha shalamanasu. Oh, rikei kanda rebalabanas, terianda lavanas, tu rikei calamaste. Oh, re calabaya shalamas. Abre a sua boca, comece a orar no Espírito Santo. Se rende, se rende, se rende. Mais, mais, mais. Oh! Seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, esteja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, esteja agora, vem derramar a terra clamar. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Eu não sei quantos neste lugar querem vir aqui diante deste altar e receber do que Deus tem para suas vidas, porque Deus quer te reacender. Deus quer fazer algo na tua vida. Oh, rebachorianda labarraço, xerianda labaçu. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito. Toca, toca. Segura. Toca. Toca, Jesus. Toca. Toca. Oh! Vem à frente! Vem à frente! Oh! Mais! Ah!
Mais, Senhor. Mais, Senhor. Eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Igreja. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Declare. Vocal. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero. Abraça a pessoa que está do teu lado. Ora com ela. Ora com ela. Compartilha desta unção que está sobre a tua vida com ela. Ora com essa pessoa. Chora com ela. Ministra sobre a vida dela. Encontra alguém aí, Jesus. Mais! Mais! Mais, Senhor. E derramarei do meu espírito sobre toda a carne nos últimos dias. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Que a graça bendita de Deus seja sobre a tua vida. Uma semana de vitória, de bênção, de restituição, de graça, de favor e de muito avivamento. Deus abençoe geração do avivamento.